Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Crer Podcast. Estamos aí no mês de novembro e esse mês é um mês super especial, né? Nós temos o Brasil trabalha aí, eu acho que, não sei se Brasil, o mundo, a questão do Novembro Azul. Então esse mês, por ser Novembro Azul, o mês de conscientização dos homens, nós estamos fazendo só convidados homens, já tivemos aí os convidados para trás aí. E hoje nós temos um cara aqui muito especial com um testemunho de vida topíssimo. Mas antes disso, Japa, solta a vinheta pra nós. É isso aí, galera. Já lasca o dedão aqui no joinha, curte esse vídeo, compartilha, manda pra todo mundo aí que o trem tá bom. E o cara, quer dizer, o amigo do cara tá de volta. Felipe não está aqui conosco hoje, mas ele está aqui, o amigo do cara. Seja bem-vindo, meu amigo Denilson. Fala, Jefão, boa tarde. Galera, tudo bem com vocês? Fazia tempo que a gente não gravava junto, né? Pois é, ué, você tava de férias, né, cara? Você é um cara tempo, diferente, né? Você passou aí por um... Eu fiquei bonitão, porque não. Procedimento aí, Felipe falou que eu fiquei bonito. Cara, não sei, aí é a Roma que tem que avaliar, mas... Já tinha dias, né, que a gente não gravava junto, né? Tava com saudade, cara, de verdade. E também passamos uma temporada aí com as meninas aqui, né? Isso. Invadiram aqui o estúdio. Não, tomaram conta, né? Tomaram conta. As mulheres que mandam. E a gente já tava ansioso por esse momento aqui. E vocês estão acompanhando a gente, vocês já devem ter visto aí na descrição do vídeo. A gente tem um convidado ilustre, né? Muito especial. E a gente tem, na verdade, o prazer de receber esse irmão tão querido que... há tantos anos aí tem servido a igreja em Ariquemes, né? Tem estado à frente, né, de um projeto maravilhoso lá no setor 10. Vai falar um pouco sobre isso também. Então, sem mais delongas aí, gostaria de dar as boas-vindas ao Pode Crer Podcast, nosso irmão João Kendes. Seja bem-vindo, João Kendes. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Deus. Obrigado, Jefão. Opa. E o Japa que tá ali atrás do computer, né? Só ali atrás ali. Só ali atrás, mandando as mensagens aí. É o cara. Pedindo pra mandar o joinha aí, né? Manda o joinha aí que hoje vai ser bacana, né? É o top 5 ele é o top 5, ele é diferenciado. Aí, tá vendo? Eu agradeço a oportunidade, né, de poder testemunhar e trazer alguma coisa importante que o Senhor fez nas nossas vidas e continua fazendo, né? Isso. Alguns milagres que eu tenho presenciado, desde lá do setor 10, quando nós fomos enviados pela nossa liderança na época, é o Ticão, né? Aí. O sogro do Denilson. Ô, menino bom esse menino, hein? E o doutor Irani, que era meu líder na época, né? Nós fomos pra lá, já tem 20 anos, nós estamos lá na batalha no setor 10. Que bom, né, João? Quantos anos de igreja em Ariquemes, João? Foi interessante, né? Minha esposa veio primeiro e eu comecei a congregar depois que eu comecei a fazer a faculdade de Direito em 2001, né? Na aula do doutor Irani, ele dava aula e fazia uns desafios, né? Pra gente fazer alguns trabalhos e ali comecei a tomar mais gosto, assim, pela palavra. E o doutor Irani é um homem muito inteligente, ele já me chamou para participar de uma célula no auditório ali no Abrigo Cristão. Aí comecei a frequentar no Abrigo Cristão ali, depois mandou lá pro setor 10 com o Ticão lá, Rota do Sol, né? Naquela época o Ticão que era o líder lá na Rota do Sol, além do projeto Vida Nova. E fomos para lá e depois nós fomos enviados lá pro setor 10. Então nós estamos 20 anos já aí na caminhada com o Senhor. 20 anos, 2001, primeira turma de Direito? Primeira turma de Direito, né? Você formou então em 2005, então? 2006. 2006. 16 de dezembro de 2006. 20 anos de igreja em Ariquemes e acho que tem muitas histórias aí, né, João? Caminhado com o Senhor. Assim, você disse que teve essa semente foi plantada lá na aula de Direito, né? E isso. Como que foi ali as suas primeiras experiências com o Senhor nesse processo de conversão? A gente, quando começa a travar um conhecimento mais aprofundado com o Senhor, a gente se apaixona por Jesus, né? Pela obra, e a gente continua fazendo a obra dele, e foram umas experiências incríveis, né? Primeiro comecei sozinho, assim, sem acompanhamento da esposa, ela participava de uma outra célula só de mulheres, e aí chegou essa oportunidade de nós irmos por 10, né? O doutor Irani nos convidou, e a gente recém-convertido, e eu falei pra Luciana, você vai ter que ir pro 10 comigo, o doutor Irani falou que a gente vai lá pro 10 tomar conta lá, né? Recém-convertido, cruzinho. Nossa. No reino. Bom para trabalhar, calma, beleza. Bom para trabalhar, né? Bom demais da conta, né? E aí nós fomos enviados para lá. Foi um tempo de experiência incrível, né? E chegava, nossas reuniões eram domingo nas células.
e não tinha todo o aporte que tem hoje, né? Um podcast, essas coisas, né? Mas a gente tinha assim a unção, né? O poder, o amor de Deus, o primeiro amor e o acompanhamento do Dr. Irani, que era o nosso líder na época, e a célula era enorme. O Dr. Irani chegou a chamar a igrejinha da Luciana, 80 pessoas, né? Fora criança. E foi ali que eu comecei a ver o milagre de Deus, né? Primeiro, o milagre da multiplicação do alimento, né? A gente levava ali o alimento, o lanche para 20, 30 pessoas e lá tinha 80, né? E a minha esposa ficava preocupada, e o que nós vamos fazer? Vamos orar para o Senhor multiplicar. E ali começou, eu percebi os milagres de Deus ali no setor 10, né? Projeto Deus é 10. E a gente orava sobre o alimento, sobre o suco. E eu posso dizer e afirmar, né? O milagre que eu vi da multiplicação, como ocorreu a multiplicação dos peixes, dos pães, né? Dava o alimento para todas as 80 pessoas, fora as 40 crianças, né? Em torno de 120 pessoas. Sobrava bolo, sobrava suco que as pessoas levavam para casa, né? Como sobrava ali 12 cestos de pães e peixe ali. E a gente viu o milagre, cara. E eu tenho vivido esse milagre da multiplicação, né? E assim é a nossa vida com o Senhor. A gente tem nos esforçado, né? E nos entregue ao Senhor, nos apresentado nosso corpo como sacrifício agradável ao Senhor. E o Senhor tem nos guardado, né? Tem nos dado livramento, nos livrou do vale seco, né? Do vale da morte, né? Essa história a gente conta um pouquinho mais para frente. Mas a princípio foi isso, né? Mas vamos voltar um pouquinho mais para trás. Aí, vamos voltar, começar do começo. Vai lá. João, eu acho que nem todo mundo sabe, né? Nós, talvez por trocar uma ideia, né? O Verdinho Ecológico, a gente tem uns apelidos meio antigos aqui. E assim, vamos voltar um pouco antes de você chegar na igreja. Você hoje é um militar aposentado. Como que foi como que era o João ali antes de vir a Deus, antes de se converter com relação ao reino de Deus? Vocês pensavam um dia em ser crente ou não? É interessante, né? Porque eu vim do interior de São Paulo, né? Saí de São Paulo em 25 de junho de 85 para se formar, para mim participar do curso da Polícia Militar. Sim. Né? Cheguei aqui, a minha família era toda cristã, né? Perdão, toda católica. Né? Na casa da minha mãe tinha os altares, os santos, as santas lá, e a gente tinha essa vivência, né? Não assim aprofundado com o Senhor hoje, mas a gente era um católico, veio da igreja católica. E aí nunca imaginei ser assim, né? Mas eu participei de algumas congregações lá na cidade que eu morava, né? E assim, pude ver, né? Mas assim, não tinha sentido esse toque do Senhor ainda. E aí quando eu cheguei aqui em 5 de janeiro de 88, depois de formado, passar 3 anos lá em Porto Velho, eu vim para servir no batalhão aqui, né? Era companhia, era pelotão ainda. E nunca imaginei. E aí certa vez eu passei ali na Capitão Silvio, o auditório já tinha mudado aqui para Capitão Silvio, tinha saído lá do abrigo, né? E eu olhava ali, passava ali de manhã, falei, se aconteceu alguma coisa, alguém morreu, tem um monte de carro aqui, 6 horas da manhã. Deve ser algum velório, bem pertinho, né? Deve ser algum velório, coisa assim. E aí foi passando, né? As pessoas visitando a gente lá em casa, passavam entregando folhetim, e a minha esposa não gostava de crente, né? Falava assim, ei João, vai lá e tem uns crentes lá. Eu ia lá, né? Pegava o folhetim, ouvia, né? E aí, Deus é tremendo. Então, nunca tinha imaginado, né? Nunca tinha tido uma experiência com o Senhor, sobrenatural com Deus. Mas a partir desse momento que a Luciana começou a estudar na faculdade, ela foi primeiro que eu, né? Fazendo administração. Conheceu a Fabiana. A Fabiana estava investindo na vida da Luciana ali, né? Fabiana Vendramel. E aí conseguiu levar ela para o auditório, para as reuniões. E é interessante, tem uma história muito interessante. Eu conheci o Irineu antes dele me conhecer. Porque a Luciana fala assim, João, você precisa conhecer o irmão Irineu. Ele não enxerga, mas ele conhece a Bíblia de capa a capa. Aí eu comecei assim a me apaixonar pela história do Irineu, né? Como é que ele é? Eu falei, nossa, como é que uma pessoa cega conhece a Bíblia e narra direitinho, capítulo, versículo por versículo, né?
E ali foi começando a despertar essa história, né? Eu falo hoje que o Espírito Santo estava começando a trabalhar na minha vida. E aí a Luciana começou a congregar, começou a participar. Naquele tempo o culto era 6 horas da tarde, né? Às 18 horas. E eu tinha uma questão, cara, que era terrível. Eu deixava ela lá no auditório e eu ia para outro lugar, né? Ia para uma localidade aí não cristã. E ali eu tive umas experiências incríveis com o Senhor, né? Eu posso citar aqui. E olhava para aquele Cristo crucificado lá, e naquela localidade ali, que não é evangélica, né? Eu olhava aquele Cristo crucificado lá e vinha as lágrimas, né? Aí eu vi uma voz falando assim: ei, aqui não é o teu lugar. Aí que eu chorava, sabe? Derramava, eu não entendi aquilo ali, sabe? Chorando. Eu sempre participei dessa situação aqui, nunca olhei dessa maneira, nunca vi dessa maneira, e chegar às lágrimas, né? E ouvir uma voz falando: ei, aqui não é o seu lugar, né? E todo sábado era assim: ei, aqui não é o seu lugar. Mas você ouvia ou era um sentimento que você tinha? Não, ouvia, sabe? É audível ao mesmo. ouvido. Caramba. É incrível, cara. E aí, eu falei: rapaz, eu fazia uma coisa errada, levava minhas filhas comigo ainda, né? Carol, que era um pouquinho maior, a Vitória, bebezinha ainda, né? Tinha 1 ano e pouquinho. E aí, ouvindo aquela voz, falei: sabe uma coisa, eu vou pra lá. Eu vou pra lá, vou acompanhar minha esposa. E foi assim, o primeiro mover do Senhor na minha vida foi esse, né? Que ele saia do seu lugar e vai para onde eu te mandar. Eu fui, né, cara, obedeci. E foi incrível, né, essa experiência que eu tive de início com o Senhor. E a nossa liderança, ela é muito ligeira quanto a isso, quanto a investir na sua vida, a te lançar nos projetos da igreja, né? E aí, irmão Irani já lança você para participar de célula, para liderar célula, para participar de curso. Naquele tempo não tinha os cursos de hoje, mas tinha os cursos de liderança, né? É. E a gente participava daqueles cursos de liderança. E é incrível como é que o Senhor vai trabalhando e vai transformando a vida da gente, né? Por isso que eu falo para você que nos ouve nesta noite, esse podcast aí, pode crer, creia tão somente e abra seu coração para Jesus, ouça a voz do Espírito Santo e vai para onde o Senhor te mandar. E aí você vai experimentar a graça de Deus na sua vida. Você vai ver o quanto Deus te ama por você ouvir e obedecer. É, incrível, né? E você estava falando sobre um aspecto interessante, quando você mencionou daquilo que você começou a vivenciar lá no setor 10, né? E agora você já contou outra experiência que você teve de ouvir a voz do Senhor em talvez um local improvável, né? E eu estava pensando o seguinte, né? Quantas vezes a gente ouve às vezes falar sobre o Evangelho, ouve falar sobre o reino, sobre Jesus, mas quando a gente começa a viver esse sobrenatural, né, que você ouviu uma voz, né, e você viu lá no início da caminhada a multiplicação, como você falou, e tantos outros milagres, né, que você vai testemunhar, é diferente, né, João? Porque você vê o poder de Deus na prática, né? Não fica só aquela teoria. Você vive, né? Você vive esse milagre de Deus. E é importante a gente se jogar, né? A gente tem que mergulhar no Senhor e no mais profundo dele, porque muitos milagres vêm pra gente, né? Muitas coisas boas. A palavra diz que é o Senhor que tem bons pensamentos a respeito de nós. E aí quando a gente descobre isso, a gente se envolve, a gente não cria barreira, impedimento, né? Porque a gente cria alguns impedimentos de avançar no reino, de liderar uma célula, né? De cuidar de pessoas, que é a visão da igreja, de levá-las à multiplicação. E a gente atrapalha, eu creio assim que a gente atrapalha o mover de Deus na localidade. Vamos supor assim, aqui em Ariquemes, né? Nós temos uma promessa de um avivamento para o Brasil, e eu creio que esse avivamento ainda não chegou porque nós atrapalhamos, né? Porque quando nós não queremos, nós não fazemos, nós atrapalhamos o mover de Deus. Agora, quando a gente deseja, a gente quer, a gente se envolve, a gente mergulha de cabeça, a gente faz, né? Ou às vezes, igual eu costumo dizer, a gente se pega pela orelha e você vai porque tem alguém que precisa ouvir a palavra que o Senhor manda através da sua boca.
para poder ser salva, né? E a gente obedecendo, quantas pessoas são salvas, né, através da vida da gente, que se compromete, que faz, que abre o coração para Deus. Você até comenta aí sobre fazer, né? Você chega, você tem esse momento ali com Deus e você começa a frequentar então o auditório Ariquemes, os cultos da igreja Ariquemes. E hoje em dia é muito fácil, as pessoas elas julgam o não fazer a obra, né? Ah, não vou liderar uma célula porque dá trabalho. Dá trabalho. Não, eu tô resolvendo, eu tô terminando a faculdade. Sempre tem um tempinho a mais, né? Eu ouvi sempre desde pequena as tias da escola bíblica falando, né? Ah, deixa pra quando eu casar. E não, deixa pra quando eu tiver filho. E morre e não faz. Então, tipo assim, você quando chegou e começou a vir esses desafios, você procrastinou, você chegou a não fazer, ou você mergulhou de cabeça mesmo? Porque, assim, a gente tem que ser real, porque tem hora, eu mesmo, já teve várias vezes que você olhar uma coisa mesmo, hoje mesmo, né, assim, muitos não acreditam, mas eu ministrei na oração às 6 horas da manhã, dá trabalho, palma pra ele, né? Dá trabalho, mas assim, isso é uma evolução, a vontade de passar, avivamento. A vontade de passar essa situação é muito grande. Você fala, não, cara, eu não tô afim, põe outro. É uma realidade da juventude, mas é igual eu penso, cara, uma hora vai ter que ser eu. Então já faz logo aí que eu vou fazer. Mas assim, os jovens hoje eles ficam com essa ideologia, com essa ideia na cabeça de tudo. Não, deixa eu só terminar isso daqui, depois eu faço. E nunca faz, a gente sabe que nunca faz. Como é que você mergulhou de cabeça ou você teve esse tempo? Porque isso também é humano. Você vive assim, bênçãos e bênçãos. Mas você também é humano. Às vezes acontecia isso que eu faria, pegava pela orelha, você isso. Vai, né? E pronto. Mas assim, mergulhei de cabeça. Primeiro porque a minha liderança, Ticão e o Dr. Irani, impulsionava a gente, né? Vai, faça. Nunca ouvi um não da minha liderança, né? Eu preciso fazer isso, faça. Né? Só estimulava. Só estimulava. E eu recebi um presente do Dr. Irani, quando ele ministrava a liderança lá no antigo curso de liderança lá no abrigo. Ele fez um desafio, olha, estou precisando de alguém para isso em 2007, precisando de alguém para ministrar lá no projeto Vida Nova Masculino. Eu, rapidinho, eu quero. Para mim era novo, não tinha nenhuma experiência, mas já tinha um pouquinho de conhecimento, bem um pouquinho, né? Como diz um amigo meu, uma unha da gaivota, quase nada. E eu fui, né? Foi um tempo de experiência incrível quando eu passei ali, 2007, ministrei lá durante 2007, 3 anos ministrei, toda quarta-feira, né? Era compromisso. E aí também recebi outro presente da liderança, que era ministrar às 6 horas da manhã, né? Também não disse não, foi rapidinho, aceitei assim de imediato. Então eu ministrava no projeto, na célula, 6 horas da manhã, então desde 2007, deu esses 2 presentes para mim. Aí comecei a ministrar às 6 horas, toda a primeira quarta-feira do mês eu ministro. Então na próxima quarta-feira lá estaremos nós ministrando a palavra de Deus, né? E aí, como eu me voluntariei para ministrar lá no projeto, que o Ticão e a Cida eram os responsáveis, e lá tem muito milagre. Ticão, podia trazer o Ticão, que ele tem história para contar. Sim, dali, trazer né? Ele já tem que quietar um pouco aí, pois né? Ele não para não. Não para. E aí, o doutor Irani falou assim, ó, como você aceitou, você ganhou, não vai ganhar, você ganhou um curso do Haggai lá em Campinas. A igreja vai pagar tudo para você. Eu falei, amém. Aí a Adalto tava lá, né? Daltão, querido Adalto, né? Um abraço, Ei, João Kendes, vamos trocar aí, João Kendes, deixa eu ir lá. Falei, não, rapaz, já recebi a benção, não perder não. Né, ué? E aí fui fazer esse curso do Haggai. Gente, que curso tremendo, né? 2007, final de 2007 para 2008. E foi incrível, uma experiência incrível lá em Campinas, no Haggai, fazendo um curso, né? Olha, foi a primeira vez que eu andei de avião, né? eu fui ao lado da irmã, né? Que tá no recordo, Ivonete, lembrei o nome dela. E a Ivonete tremendo ali, segurando ali, eu também, né? Só não tremi para não botar mais medo nela, né? Mas por dentro tava tremendo da primeira vez andar de avião. Calma, não vou nem julgar. Calma, fica tranquilo, dá tudo certo. Umas tribulações lá depois, mas fica tranquilo, foi coisa tremenda, sabe? Eu te entendo. Foi um marco na sua vida espiritual, esse encontro no Haggai? Não, assim, esse marco, ele já começou desde lá quando eu falei que ir no seu lugar, o seu lugar sim. Né? Mas assim, foi acrescentou
um romper maior, assim, é, algo que você romper viveu. maior, em né? relação a crescimento intelectual, Espiritual, bíblico, né? espiritual, isso. Foi um crescimento assim, nossa, que tremendo, né? E o Haggai, cara, é um lugar assim, né? Quando o Ebenezer vem aqui, a gente aprende tanta Nossa, coisa a gente assim, aprende. simplifica, né? Eles simplificam coisas que às vezes a gente bate tanta cabeça, né? Mas eu acho que um dos segredos, talvez, para responder essa pergunta do Jefferson aí, desse estar dispor, de estar disponível, né? De ser usado e não ficar parado, estagnado, é um pouco daquilo que você falou, acho que tem a ver com a mentalidade, né? Você falou, você se referiu a 3 oportunidades que te deram como um presente. Então você falou, eu recebi um presente de poder ministrar lá na casa de recuperação, um presente de ministrar na escola 6 horas da manhã. nas 6 horas da manhã, A na célula. célula, e assim, você está se referindo como um presente, né? Isso. E assim, achei legal demais. Por quê? Às vezes quando você recebe um desafio, você tem aquilo como um fardo, um Exatamente. peso. Mas assim, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando, um presente de verdade, porque você está sendo mais trabalhado do que aquela pessoa que está ali te ouvindo às Com vezes, certeza. né? E eu achei legal isso aí que você colocou, Denilson, porque realmente eu também ouvi aqui, mas não tive, e você colocou entendimento. O João recebeu como presente. Presente. Ele não recebeu como desafio, Não porque o desafio recebeu. pesa. É. Pesa, o desafio pesa. Eu preciso cumprir. O presente não, de presente você tem que Você recebe, né? Desfrutar. E Desfrutar. desfruta dele. É felicidade, É, presente é alegria, cara. Não, isso Então, é um dos poucos que presentes, legal. dos milhares de presentes, Sim. dizer assim, que eu recebi, né? Depois vem Videira, né? Viagem para Videira, tudo pago pela igreja. Outros cursos em Ji-Paraná, né? Tudo pago pela igreja, cursos aqui, né? O investimento pessoal que a liderança faz na vida daqueles que se envolvem com Sim. o reino, né? Eu fico maravilhado com essa igreja primitiva que a gente vive atualmente, né? A gente passou a viver, depois a gente começou a congregar na igreja de Ariquemes e a gente adquiriu, através dessa visão da igreja primitiva, a igreja nos lares, né? Que essas são as células. Sim. Esse presentão que Deus dá pra gente, a oportunidade de nós estar ali estudando, ministrando, vendo o milagre de Deus, né? E tem muitos milagres, né? E de fato é um privilégio, né, João? Porque você imagina, o Senhor, ele nos deu essa grande comissão, esse ID, né? Ele está nos entregando ao mesmo tempo uma responsabilidade, mas é um privilégio a gente poder fazer parte. Sim. E poder contribuir para esse avanço do reino, Sim. né? Não é um fardo. Não é um A gente tem que fardo. ter- Eu falo pra você, jovem, você, irmão aí, isso não é um fardo, é um privilégio. Quando você descobrir e pegar, você acha que é fardo, e lançar sobre Jesus, né, aquele fardo pesado, tudo vai ficar tranquilo, porque Deus é quem cuida de nós. Quando você se dispõe, Ele cuida de você, Ele guarda. Outra palavra que eu recebi do Dr. Irani, da irmã Irani, como meu primeiro líder, ainda aquele som, né, a mesa de som era lá em cima no mezanino, né? E eu cheguei lá e ele depois chegou e ele falou uma frase que eu peguei assim, segurei, né? Sabe quando Jacó segurou o anjo que soltar? Foi o que eu fiz ali com aquela frase do irmão Irani. Ele falou assim, ó, se envolva com o reino de Deus, que o Senhor guarda os seus. Ele não falou, se envolva com o reino de Deus, que o Senhor vai guardar os seus. Ele falou que guarda. E aquilo lá eu peguei assim com uma palavra rema, né? Pra minha vida. Eu falei, opa, isso é coisa boa. Como diz o irmão, né? Isso é de Deus, né? Isso é de Deus. Aí peguei aquilo ali pra mim e não largo aquilo ali, né? Aquilo lá vamos dizer assim, é o anjo que eu tô segurando, né? Mas que já foi liberto para subir, solto, né? Mas eu seguro essa palavra para eu poder ter essa vontade de servir ao Senhor, né? Esse desejo. Às vezes a gente, igual o Jefferson falou, dá uma preguiça espiritual da gente não poder fazer as coisas, né? Mas a gente lembra que tem alguém que precisa ouvir, né? Lembra daquele, se envolva com o reino de Deus, que o Senhor guarda o seu, e Deus tem guardado. Eu posso dizer, como José diz, e eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não serviremos, não, eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? A esposa se converteu, depois fui eu, nós fomos batizados no mesmo dia, né? Inclusive foi o bispo que me batizou, né? Um abração pro bispo, para Léo, que a gente ama de coração, como nossos irmãos Também tive mais esse velhos, privilégio né? de ser batizado por ele. Sim. Lá na piscina do irmão Irani e irmã Lloyd, que era lá ainda, não sei se é na chácara, né? E depois
eu tive o privilégio também de batizar minhas 2 filhas, Ana Carolina e Vitória, todas no dia 5 de agosto, né, que foi o tempo do batismo. E assim, uma experiência incrível, um milagre de Deus. E eu vejo hoje a tranquilidade que eu tenho em relação às minhas filhas. Não tenho preocupação com elas, né? Por quê? Porque eu aprendi que quando você se envolve com o reino de Deus, você se entrega, você mergulha no reino de Deus, o Senhor guarda, o Senhor protege, né? E hoje eu posso dizer que a Carol, espiritualmente, ela é muito mais inteligente e mais sábia do que eu, né? Ali. É incrível, cara. Incrível ver a sabedoria da Carol, como é que ela ministra, né? Eu fiz alguns desafios com esses 21 dias de consagração que a gente teve. Ela ministrou no primeiro, ministrou no segundo, teve agora no meio do ano. E aí eu fico assim maravilhado vendo ela ministrar, como é que ela ministra com uma tranquilidade, com uma sabedoria, que ela consegue atrair a atenção das pessoas que estão sendo ministradas ali. Falei, nossa, obrigado, Senhor. E você comentando aí, né, de Deus cuida dos seus. A Bíblia fala, né, por que se preocupam com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Pois é. Pra quê? A gente às vezes se apega, voltando naquela parte do o mimimi jovem, né? Não, vou deixar pra amanhã, ou não, eu não vou ir porque eu preciso trabalhar, senão não vou ter o que comer, não vou. Lógico que a gente tem que fazer sobre coisas que a gente tem que fazer, mas Deus é dono de tudo. Então se a gente tentar, igual ele falou, não receber como presente, e sim receber como tudo como um desafio, sempre vai ter empecilho. Sempre você vai pensar assim, não, mas eu tenho tal coisa, não, eu tenho outra coisa. Sempre vai ter um empecilho, mas quando é presente, não. Você abre e desfruta. E você sabe que o presente vai, aquilo ali vai suprir. E pronto, acabou. Então, é entregar. É igual que os irmãos estavam no deserto, a roupa não ficava velha, o sapato não acabava, né? Então esse é o presente. Vamos guardar o maná e as codornas aqui, que amanhã não vai ter. Amanhã não vai ter, né? Outro dia estragava tudo. Estragava Todo tudo. dia tinha. E aí eu posso contar mais, né? Eu tive o privilégio de ser, receber o presidente do irmão Irani e falou, você vai abrir uma primeira célula no curso de Direito. E nós abrimos uma célula lá, e lá se converteu uma pessoa e uma professora, ela se reconciliou com o Senhor, que ela estava afastada, né? Ela se reconciliou. Então já foi um privilégio grande abrir a primeira célula de Direito na faculdade, na FAAR, né? E eu saía da FAAR às quarta-feira à noite, 11 horas da noite eu estava lá no quartinho de oração orando, né? Naquele tempo era quartinho de oração, não era o Oasis igual é hoje. E era incrível como que era, assim, uma experiência natural que a gente tinha. E eu não tinha carro naquela época, eu tinha uma bicicleta, né? Pegava a bicicleta, saía da faculdade, ia pedalando até lá em casa, não morava no 6. Aí depois vinha a moto, presente de Deus, né? E aí depois vinha o carro, presente de Deus, né? Tudo assim, presentão de Deus, né? Você se envolve e o Senhor vê a sua busca, não é a sua necessidade. Então, eu falo para o jovem, Deus não está vendo a sua necessidade, porque Ele sabe da nossa necessidade. Sim. Deus sabe da sua necessidade, jovem, mas Deus quer ver a sua busca. E quando você buscar, você vai encontrar, né? Encontra no Senhor. É isso. Deus responde, não é a necessidade, é a busca, né? É a busca. É interessante isso, porque acho que talvez a gente precisa passar. Acho que por isso que Paulo falava tanto, né, sobre transformar a nossa mentalidade, né? Porque a gente está às vezes com a mentalidade tão escassa, né? E a gente talvez está resumindo a vida cristã em receber a salvação. Tipo assim, vou pro céu, tá de boa. Eu quero. Qual que é a experiência com Deus? Eu preciso da salvação. E tô ali acomodado. É o crente 3S, né? Salvo, sentado, satisfeito, às vezes nem é salvo, né? Né? E problema, né? Ele está sentado e nem satisfeito. Pois é. Só tá lá sentado. Não, se Deus fizer, eu tô de boa. Senão, então o quê? E aí o cara tá resumindo a vida cristã, a vida com Deus, em receber a salvação, né? E ele esquece que a gente tem um propósito muito claro. Que é o mandamento. Exato. Ide. Mas não só isso. Qual que é a nossa missão aqui? É trazer a realidade do céu aqui para a terra. Exato. Né? A gente está aqui para isso. Para fazer, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem que vai fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu? Somos nós. É interessante, né? Porque Deus conta com os homens para fazer a obra dele, né? Porque a Bíblia diz que os anjos queriam pregar o evangelho, e se pregasse o evangelho, todo mundo se convertia rapidamente, né? Piscar de olhos. Mas Deus falou assim, não, esse privilégio é do homem. Então nós temos esse privilégio, nós adultos,
eu não costumo falar mais criança nem adolescente, eu falo moços e moças para eles sentirem que tem uma responsabilidade. Então eu uso esse termo lá no 10, moços e moças, para eles sentirem que tem uma responsabilidade maior em relação ao reino de Deus, em relação à família, né? E isso é um privilégio, a gente servir ao Senhor, a gente buscar, a gente cumprir esse ídolo do Senhor, a gente vê essa multiplicação, a gente vê essas pessoas se envolvendo no reino de Deus e resgatando pessoas, né? Olha que coisa tremenda quando a gente cumpre esse ídolo, você tem a sua mente transformada, você permite que o Espírito Santo transforme a sua mente, né? E o maior presente que nós temos é o Espírito Santo dentro de nós, né? Que presente que Deus nos deu, nos concedeu. Ô João, e nesse tempo que você está lá no 10, né, nessa missão, nesse desafio, né? Você já disse que presenciou muitos milagres, né? Você consegue falar pra gente assim, a realidade social do bairro? Já posso. Como era e o que o senhor fez nesse tempo? Posso. O 10 na época tinha uma fama muito terrível, né? Só traficante, bandido, lugar ruim que você não podia entrar à noite, né? Mas eu comecei a entrar lá e... Acho que quando começou o 10 tinha só uma entrada e uma saída, né? Só tinha uma... Era mesmo. Era mesmo. Agora uma que entrada tem, né? saída. Que sai lá na Avenida Brasil, né? Uhum. E depois sai lá na Rio. Mas antigamente era ali. Só ali naquela pracinha que tem hoje ali. Isso. É entrada e saída. E as pessoas assim, uma miséria terrível. Umas casas assim, um paupérrima mesmo, né? E aí entra o evangelho. Não só através da igreja da Ierquemes, mas do corpo de Cristo aqui na localidade. E começa a ocorrer uma transformação na vida dessas pessoas. E se nós formos ver hoje lá no 10, quantas casas o Senhor tem proporcionado às pessoas, moradias excelentes, né? Emprego, pessoas ali que evoluiu de uma maneira incrível, né? Conseguiu emprego, comprou carro, moto, casa, construiu e servindo ao Senhor, cara. O interessante é isso, né? Servindo ao Senhor, aprendeu ali com a gente, aprendeu com a igreja em Ariquemes, aprendeu com os outros irmãos que implantaram a igreja lá, né? Até era um bairro muito violento, né? Era porque... E a gente não ouve mais falar sobre, assim, diminuiu muito os índices. Olha, ali de... não diminuiu 100%, mas tá beirando, sabe? Porque é o seguinte, tinha uma notícia que você não podia entrar lá à noite. E eu entrava, né? E até as pessoas me chamam lá irmão João do 10, né? Eu falo amém, né? Por ser isso. E assim, o 10 foi assim um presente de Deus, né? Pra gente ver esse milagre de Deus, né? Eu posso contar outro milagre aqui? Pode, claro. Com certeza. Vou contar o milagre da multiplicação. Conta, vai lá. Não esse do pão e Tá. do suco, mas o da multiplicação de célula. Nós multiplicamos uma célula lá para casa de um casal. E começou uma maravilha, muita gente, muita criança. Até na época eu pedi ajuda para o Márcio Lima, né? Porque tinha muito adolescente. Ele nos ajudou. E aí vai lá, passamos os dias e a gente chega lá no domingo para fazer uma reunião de célula e tá tudo apagado, não tinha nada arrumado, nem cadeira, nem banco, e o marido fica atrás da porta olhando assim, e aí lá vem a esposa dele e fala: olha, nós não queremos mais reunião na nossa casa. Já é recém-convertido, não queremos mais reunião na nossa casa. Ela vai separar dele, a única coisa que é dele é o leite para dar para a criança, e nós não queremos mais reunião. Eu olho para o Luciano olha para mim, né? Não vi na fé. E a Luciana, o que nós vamos fazer? Eu falei, não sei, vamos orar, né? E aí eu orei, né? Espírito. Pelo menos se a gente prende rápido, né? A igreja nos proporciona isso. E eu orei. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, fala assim para eles. Falei lá, eu fui assim, autoritário, né? Autoridade. Chama teu marido. Aí ele vem. E aí eu falei assim para ele, olha, presta atenção vocês dois. Jesus não desistiu de mim e nós não vamos desistir de vocês. Domingo que vem nós estaremos aqui para a reunião de célula. Eu profetizei também, né? Sim. E a gente pega a Bisa e vem embora e a Luciana. E aí o que nós vamos fazer? Eu falei, não sei. Nós temos uma semana para orar e jejuar. Né? Ali já começou a experiência do jejum, da oração, que é importante na vida do cristão. Né? Sem jejum, sem oração, essa casta não sai. Vai, né?
E aí passamos aquela semana orando, jejuando, e aí chegou o horário da gente ir pra cela, e a minha esposa preocupada, Luciana, e aí, o que você vai falar? Não sei, deixa Deus falar, né? E a gente vai chegando lá perto, quando a gente chega lá perto, lá vem aquele casal nos recebendo com um baita de um sorriso alegre, aí eu vi a casa toda arrumada, banco no lugar, cadeira no lugar, né? E aí fala assim, ei, nós não queremos mais nos separar, nós não vamos mais separar, nós queremos que a nossa célula continue aqui. Eu falei, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Cara, que incrível. Jejum e oração, irmão, e fé, né? Exercer a autoridade que Deus deu, né? Incrível. Eu lembro lá do 10, acho que, se não me falha a memória, né? Pelo menos que eu me lembre, foi talvez o último culto que teve lá na rua. Foi em cima de um caminhão. Sim. Que ano que foi isso? Nossa, faz tempo, hein? Faz muito tempo, foi até o irmão Caso que ministrou. Isso. Né? E ali foi uma experiência incrível também, porque choveu bastante, né? Choveu. E ali alagava muita água. E aí a gente pegava os rodos, os irmãos, a vizinha ali, pegava rodo. A gente ia tirando a água da rua, né? Porque ela alagava, e secando para ter esse culto de evangelismo lá com o irmão Casas. E foi tremendo, sabe? Mas teve outros também, né? Uns mais recentes, que teve também, o irmão veio lá da Batista Central, de Belo Horizonte, que serviu o senhor lá na Bahia. E ele foi fazer lá também, e a gente pediu para fechar a rua ali. E aí a prefeitura autorizou. Eu coloquei a faixa de sinalização e o povo quebrava, né? Quebrava, eu lá amarrava e ficava bravo. Falei, não, tem autorização. Até chegou a polícia militar na época lá, né? Por que tá fechado? Eu falei, calma, deixa eu me apresentar para você. Me apresentei para ele quem eu era, né? Aí entreguei para ele a autorização da prefeitura. Não, porque a gente tá correndo atrás de um cara que roubou moto, então você desvia por aqui e vai por lá, né? Então, a gente teve experiência. Aí teve um senhor que quebrou, né? Um jovem senhor quebrou a faixa. Eu fui lá, amarrei de novo. Veio uma mulher que quebrou a faixa, falou uns palavrões, né? Xingou. Que costuma xingar crente, né? Fui lá e coloquei a faixa de novo. E foi tremendo assim essa reunião também. E foi interessante, né? Como que aquela mulher que falou alguns impropérios, ela foi lá, pediu perdão para mim, né? Pediu perdão porque ela não podia fazer aquilo, não deveria ter feito aquilo, mas o homem que não foi lá, não pediu perdão, mas a gente perdoa, né? A gente entende que não é a ação humana, né? Mas a ação do inimigo utilizando as pessoas para que a obra de Deus não vá adiante, para que a gente desista. Então a gente não deve desistir nunca, né? Esse alguns milagres que a gente percebe, né? O mover do Espírito Santo na vida da gente, das pessoas. E levando até o ímpio a pedir perdão, né? Não pediu desculpa, ela pediu perdão. Me perdoa porque eu fiz isso, não deveria ter feito. Tá perdoada, minha irmã, né? É como você falou, né? Jesus não desistiu da gente, então a gente não pode desistir, né? A gente não tem que ter motivo de desistir das pessoas, né? Não tem razão, a gente não tem motivo de desistir das pessoas. Primeiro porque é uma ordenança do Senhor, né? É o ID. É fazer discípulos, é batizando no Pai, do Filho, do Espírito Santo, e pessoas para que dê fruto, né? Se cada um, o nosso desafio é tão pequeno, né? Sim. Ganhar um discípulo, fazer um discípulo, ganhar uma pessoa e fazer um discípulo por ano, né? E muitos de nós não conseguem, às vezes a gente passa um ano sem conseguir um fruto, mas de lá saiu muitas pessoas, saíram de lá, já estão congregando em outra localidade, né? Inclusive aquele casal que não queria que a gente fizesse a célula, eles mudaram para o novo, nós acompanhamos ele há algum tempo, aquele casal, mas tinha uma igreja perto da casa deles, começaram a congregar lá. Hoje ela é missionária, ministra a palavra, prega a palavra, né? Nossa. O esposo dela, que era um homem muito tímido, né? Ele ajuda o pastor lá na localidade, né? O líder dele na localidade, tudo isso porque vê um fruto, porque você não desiste da vida das pessoas. Sem falar das outras irmãs que eram tímidas, a gente ia fazer uma célula na casa delas, né? Ia visitar, e elas não falavam nada, né? E aí de repente você vê a mulher evangelizando na rua, foi para outra localidade, foi evangelizar. Então o fruto é o que permanece, é o alicerce que você coloca na vida das pessoas, é esse que permanece. E esse alicerce é Jesus, né? Não tem nada que barre esse alicerce, né? Não tem enxurrada, não tem vento, não tem nada que vai destruir esse alicerce quando você faz esse alicerce na rocha que é Jesus, né? Incrível, né? E
falando um pouco sobre essas experiências que a gente sabe que você teve recentemente. A gente já pode entrar nesse assunto? Opa, com certeza. A gente sabe que você passou por uns perrengues aí, né? Umas lutas aí, né? Rapaz, Bateu uma tempestade aí no barco, não bateu não? rapaz, foi um tsunami, sabe? Agora que ele tá bom, eu posso fazer a mesma brincadeira que eu fiz com meu pai. Então faça. Não, que ele e meu pai, eles é meio junto, né? É. Eles têm um ministério Meio meio junto. misturado. Eu não sei se vocês estão buscando pouco Deus, se vocês estão em falso com Deus, se ele não tá gostando muito de vocês, ou se nem o diabo tá querendo vocês, que ninguém quer, nem lá em cima, nem que... Não, volta pra terra, fica lá. Brincadeira, mas, cara, é uns perrengues o senhor passou que só Deus, né? Conta um pouquinho pra nós aí. Vamos lá. Eu creio também que 90% é o diabo que não quer lá no... né? Não, mas assim, é brincadeira, mas... nós passamos por uma situação difícil, né? Sim. Assim, até fico um pouco assim emocionado, porque eu já tive lá no Vale da Sombra da Morte, né? Fui internado lá no Monte Sinai, o Dr. Sérgio me acompanhando, e a situação foi se agravando. Ele chamou o Dr. Sérgio Andrade para poder ver a situação, e a única coisa que eu lembro foi o Dr. Sérgio Andrade conversando comigo: olha, nós vamos fazer uma endoscopia, e dependendo da situação você vai ter que fazer uma cirurgia. E eu já estava meio para lá e meio para cá, não entendendo nada, né? Falei, tudo bem, doutor. Que ano? Né? Quando foi isso, João? Acho que foi em 2019. Foi em 2019, um pouco antes da pandemia, né? 2021 foi a pandemia. Fevereiro, Então foi 2020, 2019 para 2020, começando 2020, né? Mais ou menos ali para 4 de janeiro de 2020. Fui internado lá no Monte Sinai, a situação se agravou e eu precisei de UTI, né? E graças a Deus conseguiu lá no São Francisco. Essa vaga na UTI foi levado para lá. Conta que eu cheguei andando, fui levado na ambulância, mas subi andando até a UTI. Mas só que eu não me lembro de nada, né? Conversei com as pessoas que estavam acompanhando, né? O médico que era amigo meu, recém-formado, meu irmão, minha esposa, outros policiais militares estavam acompanhando, e eu não lembro de nada, né? Para ser internado na UTI. E aí chega lá, a enfermeira pede minha aliança. Aí eu falei, não, minha aliança não. Essa aqui é o símbolo eterno, né? Minha aliança não, é meu casamento com a minha esposa, é o símbolo do relacionamento, não. Aí minha esposa vem, não, João, você tem que tirar. Eu não lembro dessa fala, né? Minha esposa contou depois. Aí eu peguei, tirei, entreguei para minha esposa, na mão dela, não entreguei para enfermeira não. E entrei naquela UTI e fiquei lá 4 dias e pessoas me visitaram, desconversaram comigo, eu não lembro de nada, né? Só lembro quando eu comecei a acordar, que eu vi assim um túnel muito longo e uma luzinha azulzinha lá no final, e eu vi uma voz de novo, ó. Ei, é Jesus. Aí eu falei, nossa, Jesus, né? Aí clamei por ele, né? Jesus, dê misericórdia de mim, né? Essa frase eu não falei pra você, mas eu exprimi lá. Sim. E aí eu acordei, né? Voltei a si, porque eu não lembro como é que eu estava, qual a situação, tá? Eu acordei dentro da UTI, lá cheio de mais pessoas na UTI, aquela experiência, e fiquei ali 5 dias, depois mais 5 dias no hospital. E aí saí de lá dia 19 de fevereiro de 2020, vim para casa, tranquilo, né? Mas foi essa primeira experiência sobrenatural, assim, assim, eu me considero que eu estava morto, que eu não via nada, não sabia de nada. E você né? chegou a operar? Não cheguei. Deus operou espiritualmente, e né? Chegou a um diagnóstico do que houve? Não. Um milagre. Chegou. Eu só sei que foi um milagre. E eu precisava de um médico que trabalha na área de rins, né? Uhum. Eu até esqueci o nome do profissional, né? E aí o médico lá da UTI do São Francisco falou, precisa desse médico. E só tem de Paraná. E tem que ser urgente, porque se continuar assim desse jeito, sua creatinina subia, chegou até quase 5, 4.5, 4.6, já estava no ápice, no ponto de fazer hemodiálise, né? Se não baixar essa creatinina, você vai ter que fazer hemodiálise. Como é que tava o rim? Estava ruim, cara. Ali quando você volta, você já começa a lembrar, você tem essa lembrança? Tenho. Dentro da UTI. Até então você não lembra de nada. Não. Mas ali nessa hora que você volta
pós a luz, você lembra desse processo ali, então, de você voltando. Não, sim, do que eu vi a luz lá no túnel, Isso. falando que é Jesus, isso eu lembro. Aham. Né? Mas anterior, da entrada até essa lembrança aí, não lembro de mais nada. Não sei quem me visitou, eu sei porque falou, eu fui visitar Sim, você lá, aham. conversei com você, falei, não lembro de nada. Né? Foram quantos dias no total na UTI? No total, entrei dia 10, saí dia 14. 5 dias. 5 dias. 5 dias na UTI. E aí o tempo de internação foi quase um mês, então? E aí passei, porque eu fui dia 8 que eu fui internado. Dia 10 fui pra UTI. Dia 14 saí e fiquei até o dia 19 no hospital. Ah, tá. Né? Então são 12 dias aí. 12 dias. Contando, né? Lá. Mas assim. E aí, dia 19, você sai curado. Milagre. Milagre. E já sai Já curado saí mesmo. andando, né? Uau. E é interessante, né? Porque eu precisava desse nefrologista, eu lembrei o nome dele. E só tinha em Paraná. E justamente quando o médico falou que eu precisava, eu era amigo desse médico, falou, ele tá aqui. Aí ele foi lá, viu meus exames e falou assim, não precisa fazer não. Tá de boa. Só baixar a creatinina, então a Luciana ainda botou um apelido na creatinina de Nina, né? Eu me tornei íntimo da Nina, mas eu não queria ser não, né? Íntimo da Nina. E aí, o Dr. Sérgio estava acompanhando a gente, ele foi nos visitar lá no hospital, depois que estava no apartamento, e a Luciana perguntou para ele, doutor, onde é que o João estava? Aí o Dr. Sérgio foi categórico, no Vale da Sombra da Morte. Aí Deus resgata. Né? Que incrível, né? São essas coisas que me levam a não rejeitar convite. Né? Quando o Jefferson mandou o recado para mim, ei, a gente pode fazer um podcast com você? E aí vem, acho que eu não sei se não, tem culto na quinta-feira, eu vou ministrar, acho que eu não vou não. Mas assim, eu fiz um compromisso com Deus, né? De não rejeitar convite, de ouvir o chamado. Respondi, posso, né? Onde que é? Ah, lá na minha casa, né? Lá no quartinho de oração que era da minha mãe, que eu transformei no estúdio. Falei, eu vou. É lugar do milagre mesmo. É o lugar de milagre. E esse foi, depois veio a Covid, fui internado no hospital. O médico, naquela época os médicos não tinham conhecimento dessa enfermidade. Foi logo no início ali. Foi bem no comecinho. Bem no começo. Caramba. E os médicos não entendiam Tratamento ainda, né? precário, ninguém tinha noção nenhuma. Qual que é o remédio que se aplicaria, qual vai ser o tratamento. Sim. E aí o médico olha aquele exame, rapaz, você tá com Covid, cara. Ixi, doutor. E aí? Mas eu tranquilo, sabe? As poucas notícias que tinham na época era de morte. Mas assim... Quem tava na época, assim, logo no começo, quando você ouvia falar, é Covid, é o que? Era vai morrer. Exatamente. Né? Então o desespero bate ali, né? E aí, isso 2020, 21. E aí ele fala, vamos começar a fazer a VNI, né? Vamos, doutor. Pra mim é tranquilo, tava normal, né? Sabe assim que eu não me abalei com essas coisas? Bom, se morrer é lucro, vou morar no céu. E aí, vamos, doutor. E aí não fez, cara, me deu alta. Eu voltei pra casa, né? E aí, isso no dia 2, no dia 3 eu comecei a piorar. E aí a Luciana liga pro doutor Sérgio no dia 4, né? Fala, doutor, o João tá ruim. Ela, traz eu aqui. Aí traz ele aqui. Eu fui lá no São José. Ele já falou, não, vamos pro Monte Sinai agora, vamos internar. Né? E aí fui internado. E é interessante que fui atendido pela doutora Pamela lá no Monte Sinai, né? Ela mesma que tinha me acompanhado alguns dias lá na UTI no São Francisco. E eu fiz a consulta com ela quando ela viu assim, só a minha fisionomia. Eu falei, não, vamos internar agora. Internou. Passei 18 dias ali no Hospital Monte Sinai, sendo cuidado pela doutora Pamela, né? E primeiro, eu agradeço a Deus porque foi a mão de Deus. Segundo, a doutora Pamela, porque eu vi que ela não desistia das pessoas nesse período de Covid. Para ela poder entubar um paciente, é no último caso, né? E eu passei por um perrengue ali, quase que eu fui entubado, né? Ela falou para Luciano, ó, faltou isso para o João ser entubado. Mas não, isso não era meu, era de Deus, então Deus, né, que botou a mão e aumentou esse. Passou no vale de novo. Passei no vale de novo. Então, eu tenho essa experiência de passar pelo vale, né? Pra ver o milagre de Deus. E é interessante, quando eu recebi alta,
No outro dia eu já queria ir lá pro 10, né? Falei, você tá maluco, rapaz? Você saiu do hospital agora, passou aí mais 18, 15 dias, 17 dias aí internado e já quer ir para lá? Eu queria. Não, deixa que o pessoal toma conta lá, né? Mas olha só como é que é a mentalidade. Então eu falei, então tá bom, deixa eu me acalmar aqui. E voltei para casa, fiz o tratamento, né? Continuei fazendo tratamento em casa até melhorar. Depois que eu voltei lá pro 10 novamente, né? Eu ia até te fazer essa pergunta, se pós esses 2 vales da sombra da morte, se você pensou em, tipo, não, tá na hora de passar o cajado, ou vou levantar outras pessoas, vou abandonar, não abandonar, a gente não abandona, mas tipo assim, vou começar a ficar um pouco mais de longe. Pelo que você falou aí, não, você já queria sair de lá direto pra... Já queria ir direto. Assim, algumas vezes a minha esposa falou com o doutor Irani, doutor Irani, a gente precisa sair lá, a gente tá muito tempo lá, doutor. Eu já falei algumas vezes, doutor, eu já tô muito tempo lá, acho que tá na hora de renovar alguém lá, né? Aí ele só olha assim pra gente, não fala nada, né? Eu creio que ele deve pensar assim, você não sabe é de nada. E aí a gente vai permanecendo, né, cara? Até o dia que o senhor falar pro doutor Irani que é na hora de mudar a liderança, tirar o João, ir para outro lugar, né? E colocar outro para tocar o barco lá. Mas eu tenho feito um desafio pro pessoal de lá, gente. O meu desejo é que quando o senhor me remover daqui, através da liderança da igreja, vocês estejam prontos para assumir isso aqui, né? Para não precisar alguém vir de outro lugar tão longe para poder estar aqui. Vocês moram aqui, vocês conhecem a realidade melhor que todo mundo, vocês já têm experiência, já têm vivência. Então, é importante que vocês se envolvam no reino de Deus, mergulhem, né? Mas assim, é difícil você levantar líderes. Sim. Eu acho interessante assim, como é que Jesus fez 3 anos e meio treinando discípulos, treinando apóstolos, né? Para poder levar a palavra. E a gente vê que na caminhada alguns desistiram, uns negaram, beijando o Senhor, o outro negou 3 vezes, né? Mas o Senhor restaurou aquele que estava contrito, com o coração contrito, quebrantado. O Senhor restaurou Pedro, né? E fez a obra. E se achou indigno até de morrer como Jesus morreu crucificado, cabeça para baixo, porque eu sou indigno de morrer desse jeito. E como Deus restaurou a vida de Pedro, ele restaura a vida de cada um, né? Até a sombra de Pedro curava. A Priscila até comentou no primeira noite, acho que não lembro se o Danilo estava lá, da conferência que a gente teve agora, a conferência Master, e eu até passei a analisar de uma forma diferente, que se Judas espera mais 2 dias, ele poderia ter tido a salvação, ele poderia ter pedido perdão e ter consertado com Deus, Jesus. E normalmente é igual a gente falou, né? A gente nunca tem o tempo, é tudo na nossa hora. E talvez ali, se ele espera mais 2, 3 dias, Jesus tinha ressuscitado e ele tinha se consertado. Talvez não precisava dele ter feito o que ele fez. Eu creio, né? Porque, sim, assim, a consequência do pecado na vida da pessoa, né? Sim. Porque ele conviveu com o Senhor ali 3 anos e meio, e viu os milagres que Jesus fazia, ressuscitava, curava, libertava, cego enxergava, coxo andava, né? Problema todo mundo tem. Tem, né? Tem. E aí ele viu esse milagre e eu creio que ia bater um arrependimento tão grande no coração dele, que ele se achou indigno de permanecer vivo. Então, pelo menos pensa assim, né? Sim. Falou, qual que é a maneira de eu justificar esse pecado? Ele cometeu outro pecado, né? Suicídio. Mas essa dificuldade de levantar líderes, né? Acho que todos nós que estamos à frente de algum encargo que o Senhor tem nos colocado, esse é um desafio, né? E eu percebo o seguinte, né? Nessa questão do discipulado. Você falou de Jesus, né? O discipulado de Jesus com Judas não deu certo. Não por causa de Jesus, mas por causa do discípulo. Aí eu tava pensando no discipulado de Adão. Quem discipulou Adão? É o Pedro também. Foi o próprio Deus. E o discipulado de Adão também não deu muito certo. Também não deu certo. Então, assim, a responsabilidade e a diferença não é no discipulado de quem está discipulando, mas é na resposta que aquele discípulo ali, ele vai dar. Que é o que o João começou desde o começo. É o fruto. É o que o João falou desde o começo, é a entrega. Então, não adianta, assim, a gente às vezes, né, se cobra muito, talvez,
como líder, né? Poxa, preciso levantar alguém aqui, né? Ou tem que fazer dar certo. Sim. Mas ao mesmo tempo que existe uma responsabilidade, mas não está nas nossas mãos, né? O Senhor que tem que tocar nessas pessoas e essas pessoas têm que se dispor, né? Então, mas eu creio que o Senhor vai, assim, nesses projetos, né, que a igreja em Ariquemes está à frente, em todos os setores, eu acho que os líderes são de fora do bairro. Eu não lembro agora, né, de alguém que... Fora. Então, assim, mas eu creio que vai chegar o tempo que o Senhor vai levantar pessoas ali, né, como você falou, porque conhece aquela realidade. Né? E é interessante isso, né? Como que Deus ele tem esse projeto pra gente de liderança e discipulado, né? E todos nós aqui somos frutos de um discipulado, sim, né? Igual, você não estaria à frente de tudo isso se você não tivesse dito sim lá atrás para um discipulado mais próximo, como você falou, né? É interessante assim, quando eu aceitei o desafio, não foi para agradar homem, né? Não foi para agradar minha liderança, mas assim, eu vi uma possibilidade grande de eu poder crescer no reino, né? De ser útil, né? De ser aquela pedra viva na edificação do reino. Então eu vi essa oportunidade, eu mergulhei, né? E até medo quando você se envolve, né? Voltando a lembrar. Porque Deus, ele trabalha na vida de todos nós de uma maneira diferente, de acordo com a nossa resposta. Sim. Não é assim? Conforme você responde, o Senhor trabalha. E as pessoas às vezes falam assim, nossa, chegou ontem na igreja, já está liderando, né? Já está sendo supervisor, mas é a resposta da pessoa chamada de Deus. Se você responde rápido, né? O Senhor vai agraciar, vai dar os presentes, né? Que foi o que eu perguntei, você mergulhou de cabeça, então... Agora, se você não responde, fica procrastinando, né? Fica dando desculpa, porque a desculpa quem faz é a desculpa, não tem outra. Desculpa Sim. É desculpa, não tem outra coisa, é só desculpa. É porque se você não cria desculpa, você vive o milagre de Deus, né? Você vê assim o mover de Deus, o céu se abrir, as comportas do céu se abrir sobre a sua vida, sabe? Quando nós ganhamos aquela caminhonete ali, e eu falei, pessoa, quem me deu essa caminhonete, me ligou para mim, né? Falou assim, eu comprei uma caminhonete, eu estou indo embora do país, eu quero dar ela para você. Eu contava essa história, né? Para poder despertar as pessoas. Uhum. Mas na realidade ele foi um fruto de uma profecia de uma criança de 7 a 8 anos na época. Eu tinha uma bis, né? Não é moto, é bis, motoneta. E aí eu vi um ali embaixo, né? Tem um ali. Eu, a Luciana, a Carol e a Vitória na motoneta, lá dos 6 para os 10. Todo domingo, 2 horas da tarde, que era a nossa reunião. E cabia gente, né? Hoje não cabe mais, a gente nem faz experiência de... E aí, era chuva, era sol, era poeira. E aí tô lá arrumando os bancos, né? Que aquele tempo tinha o banco lá, né? E aí ele fala, ei tio, tá muito quente, né, tio? Eu falei, tá, filho. Ei, tio, muita poeira, né, tio? Eu falei, tá, filho, muita poeira. Ô, tio, eu vou orar pra Deus pra ele te dar um carrão. Eu falei, amém. 7 para 8 anos. Foi essa fala, essa profecia que ele me deu. Aí, de repente, em 2012, o Senhor me dá um carrão, né? Aí depois, passou muito tempo que eu vim lembrar de um sonho que eu tinha quando era criança também. Meu pai trabalhava na fazenda e o patrão dele tinha um caminhonete Chevrolet. E naquela época, criança, com 6, 7 anos, eu falei, eu vou ter um carrão desse, né? Primeiro um carrão, né? E aí vem o Senhor faz um milagre desse através de uma profecia de uma criança de 7 anos, que começou a caminhar com a gente. Depois a família dele mudou lá do 10, não sei por onde está, mas que Deus abençoe a vida dele, né? De repente está assistindo esse podcast Sim. aqui, né? E vai lembrar dessa profecia que ele fez na minha vida, que Deus o abençoe onde ele estiver e guarde, e que ele Amém. Possa se envolver no reino de Deus, e que você jovem também se envolva, né? Quer ver o milagre de Deus? Quer ser um milagre? Se envolva com o reino de Deus. É isso aí. Cara, tá top. Mas eu tenho aquela velha notícia chata. Chegamos a nossa 1 hora de podcast e tá. Já? Eu acho que se a gente ficar aqui, a gente vai falar umas 3 horas. Só que a gente tem que
manter o nosso padrão para também não ficar cansativo para as pessoas. E eu já deixo aqui logo, assiste, né? eu já deixo aqui logo já o convite estendido para a gente fazer uma parte 2 e fazer. trocar um assunto, trocar uma ideia muito legal sobre essa questão de comprometimento com o reino de Deus, que é algo que eu acho que, cara, eu não sei, eu sou meio apegada. Desde o primeiro podcast é pego em cima de posicionamento. Desde o primeiro podcast que a gente está gravando aqui, todos chega uma hora que bate o ponto em cima de posicionamento, de você se jogar de cabeça, de você fazer a obra. Todos os podcasts teve isso, nem que fosse um pedacinho pequeno, mas todos teve essa mesma palavra. Então assim, o convite já fica aí estendido e vamos deixar. Não sei se você tem mais alguma pergunta e eu deixo você já fazer suas considerações finais e deixar também o nosso querido irmão João fazer as considerações finais dele aí, passar uma mensagem legal pra galera. Não, na verdade, Jefão, só mesmo agradecer o João, né, por esse testemunho, por esse dispor dele, né? A gente fica feliz de receber, né, os irmãos aqui no Pode Crer Podcast, cada um que vem compartilhar algo daquilo que o Senhor tem feito ao longo da caminhada, né? E eu queria que o João falasse, né, um pouco nesse minuto final aí, porque há pouco ele falou algo que me tocou muito aqui. Sim. Que é a respeito dessa disponibilidade, desse dizer sim, né? Que ele fez um compromisso com Deus de dizer sim, né? E isso talvez seja algo que a nossa geração precisa. Dizer sim. Dizer sim. Sair dessa zona de conforto, né? De sair dessa apatia. Porque todo mundo quer viver o sobrenatural, todo mundo quer viver os milagres, todo mundo quer viver as bênçãos, mas ninguém quer dizer sim, né? E você só vai viver isso que você tem vivido, né? Aquilo que nós temos vivido, a partir do momento que você diz sim, você está disponível, né, João? Então, ao mesmo tempo que eu te agradeço por você estar aqui, né? Queria que você deixasse algo assim, uma mensagem no final, algo que Deus tem, que você queira falar, né, daquilo que Deus tem usado você e na sua vida, né? Mas os microfones estão abertos aí para você. Primeiramente quero agradecer o convite, né? Tô aí pronto já para a segunda parte, né? Fechou. Dá para fazer igual o Paulo, né? Umas 6 horas de podcast. Oh, coisa boa, hein? Ai. Difícil o pessoal assistir, né? 6 horas. Mas assim, a mensagem que eu tenho é: se envolva com o reino de Deus, que o Senhor guarde o seu, guarde a sua vida. Você vai ter uma experiência sobrenatural, mas você precisa se envolver, você precisa cumprir o ID, você precisa se jogar de cabeça, você precisa mergulhar, né? Não tem milagre por crente raso, né? No raso não tem milagre, porque você ficar de pé e não precisa nem nadar. Mas quando você vai para a profundidade de Deus, que você não consegue mais achar o pé, como diz o caipira, né? No rio, você não consegue tocar mais no solo lá do rio, aí você começa a ver o milagre de Deus, né? E se você se envolver, você tiver esse compromisso, se o mar não se abrir, o que vai acontecer? O Senhor vai fazer você andar sobre as águas, né? Amém. E aí, esse milagre é tremendo. Então, corra, se envolva. Terça-feira tem culto lá no 10 para os jovens. Lá está aberto para os jovens ministrar, né? Para os jovens adorar, louvar o Senhor. Quinta-feira é o culto dos adultos, mas eu falo assim, na terça é culto dos jovens, mas o jovem que tiver até 130 anos pode participar. Na quinta é culto dos adultos, mas aqueles adultos que têm de 0 a 130 anos pode participar. E a transformação nossa, ela vai vir através do nosso envolvimento e ouvir a palavra de Deus, né? Não tem outro fundamento, não tem outra rocha, não tem coisa nenhuma, senão a gente se envolver com o Senhor, né? E quando a gente se envolve com o Senhor, Ele também nos abraça e cuida de nós. Sim. E a gente avança. Amém. O negócio é não desistir nunca. Amém. É isso aí, João. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. As portas do Pode Crer Podcast estão sempre abertas. E você que nos assistiu até agora, eu agradeço por cada um que nos ouviu.
Aquilo que o João falou aqui é muito sério, vamos se envolver. A igreja em Ariquemes, ela tem culto todos os dias às 6 horas da manhã. Então você que mora em Ariquemes e quer amanhecer, ter a sua devocional com o Papai do Céu, acorda um pouquinho mais cedo, ou acorda em cima da hora, tem problema não, chega atrasado. 6 horas da manhã, todos os dias ali na Capitão Silvio. Culto sábado, todos os dias tem célula, é só chegar lá, ver certinho. Entra nas redes sociais, pergunta, o pessoal tá ali para responder. Cara, a gente tem programação todos os dias, temos escola bíblica, escola do discípulo, curso de obreiro, tem tudo que você pensar para fazer. Então vamos sair da zona de conforto e vamos nadar mais fundo, beleza? Então é isso daí, você que assistiu a gente até agora, mete o likezão aqui embaixo aqui, compartilha para todo mundo, manda aí para seus amigos, para todo mundo aí que, cara, foi algo maravilhoso, beleza? E quem não assistiu, tem outros episódios aí pra trás, volta aí, procura aí, vamos assistir todos aí que o trem tá muito top, beleza? Valeu, muito obrigado, esse foi mais um Pode Crer Podcast, até o próximo.